Para traducir brevemente algunos datos de lo que dijo la compañera Vanina, you will have 15 minutes to present your text, and at the end of the presentation of the group, you will have 15 minutes for the dialogue, questions and answers section. And ahora hago una presentación de la revista rápidamente en español. ¿Qué es Poliglosa? Bueno, es, como lo dijo la compañera, una revista de artes y de letras. Ahora nos estamos metiendo también en los estudios de traducción, que nace oficialmente en el 2020 en un contexto de pandemia, en un contexto también de soledad, en donde necesitábamos dialogar y necesitábamos poner en discusión nuestras ideas, y de esa manera entonces decidimos justamente agruparnos en una actividad plural, grupal, que tiene que ver con una producción científica como es una revista digital de publicación cuatrimestral, es decir, sale 3 veces por año. De alguna manera nos nuclea la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nürnberg, porque vivimos en el área, porque trabajamos, estudiamos en esa universidad, y la necesidad de esta revista también tiene que ver con cuestionar el discurso interno de nuestros campos de estudio, porque hemos sentido, hemos visto que de alguna manera la reflexión europea en torno a nuestras disciplinas, las artes, los idiomas, las letras, está un poco estandarizada o solidificada, y en esas producciones de alguna manera nuestra voz seguía ausente. Entonces hemos decidido tomar la voz de alguna manera y presentar este enfoque que tiene que ver también con formular múltiples voces, múltiples opiniones, glosas, etc. Glosamos, interpretamos objetos múltiples, textos literarios, textos críticos, objetos culturales, producciones artísticas, obras de arte. Deconstruimos esos sentidos que alguien formuló y los reinterpretamos, los reapropiamos de alguna manera. Entonces, en todos estos sentidos de la revista y del nombre Poliglosa, nos encontramos con la idea de glosa, justamente, que tiene que ver con formular comentarios en base a un texto mayor, y esto seguramente también tiene que ver con lo que dice Covarrubias: glosar una cosa escrita o dicha es interpretarla. Entonces, esa interpretación puede ser en dos sentidos, ya sea que se produce de manera fielmente posible respecto del contenido original, o por el contrario, como decía antes, que se lo deconstruye, que le vuelve a dar un nuevo sentido, se lo resemantiza y apropia. A su vez, esta reflexión también puede ser entendida en términos individuales como un comentario que traduzca un texto original a un lenguaje personal, no solamente en términos de signos lingüísticos, sino también en términos de signos visuales, audiovisuales o transmediales. La poliglosia también es un fenómeno lingüístico que tiene que ver con la convivencia de distintos dialectos en una sociedad donde uno tiene dominio o mayor prestigio que otros. Entonces, claro, nosotras en un territorio que nos obliga de alguna manera a pensar en alemán o en inglés, un poco reformulamos ese orden hablando, escribiendo, trabajando en otras lenguas, ¿verdad? Y finalmente la idea de lo políglota, es decir, de presentar otras, muchas, variadas lenguas, que tiene que ver con nuestra propia identidad como un grupo que además está vinculado con una perspectiva feminista e interseccional, porque como mujeres migrantes latinas en Alemania, también hemos estado negociando los sentidos en relación con las alternancias discursivas, ¿no? En relación a cómo decir lo que tenemos que decir. Y bueno, el multilingüismo en este caso es un fenómeno cotidiano que nos atraviesa y nos constituye. Por eso hemos llamado a esta revista, a este proyecto plurilingüe con variadas contribuciones, Poliglosa, porque es el nombre de nuestro medio y también de nuestro método. Así que bueno, esa fue una introducción teórica un poco al nombre. Ahora le voy a pasar la palabra a Andrea. Si Andrea quiere traducir lo que dije, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todas y todos. Welcome to everyone.
Bueno, voy a hacer un pero muy corto, breve resumen de lo que dijo Vanessa. Y voy a pasar a mostrarles la página nuestra. Segundo. Okay, so this is our website, and basically, briefly speaking, Vanessa gave a presentation. She made a description of what Polyglossa is, what it means to everyone. So basically, it's a magazine for everyone who wants to, basically speak, because this is about voices, this is about being heard. And all of us belong to the academia, but sometimes the academia is a little bit restricted. So we want to give a space for everyone who wants to speak and to show their voices. So this is our website. Esto es un breve recorrido que les voy a hacer. Here we have all of the articles. Aquí se pueden ver todos los textos que hemos publicado hasta el día de la fecha. Luego, aquí tienen las fechas de publicaciones. En septiembre va a ser la cuarta entrega y sería básicamente un año que hace que Polyglossa existe, ¿no? So, in September, it will be our anniversary. So you can see here the month of the publication of all of the articles. Luego tenemos podcasts, una sección de podcasts. Hasta el momento tenemos 4. Todos están invitadas a escucharles. Al final de nuestras jornadas, el día de mañana, además de recitar algunos poemas en vivo, vamos a escuchar uno de los podcasts. Luego tenemos videos que nos lleva a nuestra página de YouTube. Okay. So here you can see some of the events, the past events. Aquí tienen algunos de los, eventos que ya hemos realizado. Luego tenemos, about, una descripción de lo que es Polyglossa, un poco lo que dijo Vanessa antes. Y también, este link nos lleva a, por si tienen alguna pregunta o para contactarnos, que también lo vamos a ver aquí. Publish, en esta sección son básicamente el criterio para las publicaciones que hay que seguir. Okay. Y también el email donde tienen que mandar los artículos que quieran que sean publicados por Polyglossa. Nuestro email es estudios.comparados1@gmail.com. Okay. So this is basically the criteria you have to follow when you want to submit a paper to be published. Okay. And this is our email address, estudios.comparados1@gmail.com. Y finalmente aquí tenemos contact. Si quieren mandarnos preguntas, consultas, lo que sea, este es el mensaje. Y obviamente, como ustedes ya saben, nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como Poly_Glossa, y en Facebook también estamos como Polyglossa. Okay. Good. So now, yo ya he terminado con nuestro pequeño tour. Ahora le doy la palabra a Yamile, que ella va a explicar un poco sobre nuestros próximos eventos y un poquito más sobre Polyglossa. Gracias, thank you. Olá, boa tarde, bom dia, good morning, buenas tardes e bom dias a todos. Então, como sou da parte representante lusófona da Polyglossa, peço permisso para falar agora em português, não? Porque uma das esferas que defendemos aqui também é a visibilidade da língua portuguesa e todas as manifestações culturais que ela se agrega, como língua de cultura e língua de ciência, né? E hoje temos a brilhante oportunidade de contar com convidados especiais do Brasil para fazer aqui suas ponências. Bem, falar da Polyglossa no sentido de produção cultural implica também um fomento quanto à ciência, que não apenas existe nas nossas publicações, nos nossos sites, mas também um panorama internacional de projeção-ação. Ou seja, é muito mais do que um panorama representativo, senão também um panorama ativo.
Para começar, eu gostaria apenas de listar aqui alguns eventos onde a poliglosa aparece, sendo citada nesse sentido de fomento científico, artístico e cultural. A começar pelo evento em outubro, 14 de outubro, estão todos invitados, vocês estão todos convidados a uma apresentação oficial na cidade de Nuremberg, nada mais, nada menos do que no Centro Internacional de Relações de Nuremberg, um local de muito prestígio aqui, e tivemos a honra de ter sido convidados para poder fazer a apresentação oficial da revista e divulgar o nosso trabalho. Bem, além dessa apresentação oficial, cito aqui alguns congressos internacionais onde a revista já foi citada e ainda será citada. Por exemplo, em abril, na Universidade de Braga, Universidade do Minho, num Congresso Internacional de Mobilidades e Memórias Transculturais. Também uma apresentação pela Universidade de Cali, uma vez a poliglosa estada, junto às partes normalmente que apresento como expositora, também nesse sentido de visibilidade transcultural, uma outra América Latina, vozes e formas de manifestação. Além de Cabo Verde, temos também a Princeton University, no 10º EMEP, que é um encontro mundial de professores de português, em agosto, onde também faremos uma... Temos também em outubro a Universidade de Barcelona, no CEPOL, que é um simpósio europeu sobre o ensino do português, também o espanhol, como línguas de herança, e dentro do qual várias manifestações artísticas e culturais, né, são citadas, tendo também a oportunidade de apresentar a poliglosa nesse sentido de fomentação cultural. Temos em novembro, em Düsseldorf, no programa conectado ao grupo Sempre Viva a Língua Portuguesa, que trabalha paralelamente ao Consulado de Portugal, Arte e Literatura a Caminho das Escolas. E, por fim, em dezembro, no dia 2, um seminário em Passau, onde se aborda o sistema cultural, sistema de ensino e vários panoramas culturais sobre a América Latina, com foco no Brasil, onde também faremos esta apresentação, esta visibilidade. Enfim, trata-se realmente de um panorama multicultural, um panorama de muitas vozes, formas e possibilidades de transformação. É isso. Muito obrigada. Bueno, queda un poquito de tiempo hasta la primera mesa. No sé si vamos a querer empezar ahora mismo o vamos a querer esperar un poquito. Yo agregaría a todo lo que hemos dicho que tengan en cuenta que en septiembre sale nuestro próximo número de Poliglosa, así que si tienen ganas de enviarnos algún artículo, es muy bienvenido. Andre, ¿vos querías decir algo? Yeah, I'm just gonna translate what you have just said. So we have a few minutes before our first discussion starts, our first presentation. So if you want to ask question or anything, you can do it now. And also, please remember that in September we will be publishing our next number, number of our magazine. So if you are interested in publishing, you can send us an email, you can contact us in our social media, or if you know us personally, you can contact us personally, okay? Tal vez otra cosa para agregar también, si hay preguntas pueden formularlas ahora, y durante las presentaciones, como ustedes saben, habrá 15 minutos hacia el final de las mesas, pero también pueden realizar preguntas por el chat, mientras los ponentes y las ponentes estén haciendo sus presentaciones. Creo que como ya están todas las personas de la primera mesa, quizás podríamos ir empezando, si les parece, ¿sí? Para que no nos quedemos sin tiempo al final. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí?
Bueno, Sí. entonces Yo vamos también. empezando. Vamos empezando con la primera mesa. Yo soy la moderadora, así que denme un minuto para que busque lo que tengo que buscarlo. Denme, por favor. Bueno, entonces vamos a dar comienzo con nuestras mesas de discusión. Pido disculpas, yo soy la moderadora de la mesa en portugués y no hablo portugués, así que a mis colegas de habla portuguesa les pido mis disculpas, espero que se entienda. Nuestra primera mesa, mesa 1, se llama Arte, Lenguajes e Interactividades. Y según mi programa, empezaríamos con el texto de Adelina de Tude Rebouças, espero que esté correctamente dicho, y Afrânio Simões, Fragmentos de Memoria. ¿Es correcto? Eu acho que é Alexandra, Daniela. Ah, Alexandra es la primera. Ah, perfecto. Entonces vamos con Alexandra. Entonces, Alexandra Moura, y el trabajo es Panfase, ¿está bien? ¿Sí? Ok, entonces voy a leer un breve currículum de Alexandra. Alexandra tiene una licenciatura en Dibujo y Arte por la Universidad Federal de Bahía y una maestría en Educación Artística en la misma universidad. Es profesora de la Red Municipal de Lauro de Freitas y de la Red Estatal del Estado de Bahía. Desarrolla a través del arte un trabajo transdisciplinario, especialmente en el área educativa, basado en prácticas crítico-reflexivas. Entonces, Alexandra, por favor. Bom dia a todos. Good morning, buenos dias. Primeiro, gostaria de agradecer à revista por essa oportunidade de participar dessa jornada e essa oportunidade de eu poder falar um pouco sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo. No ano de 2020, quando se iniciou a pandemia, e foi decretado o isolamento social, eu comecei a acompanhar os noticiários da TV, cada vez mais um número maior de contaminados e de mortes pela Covid, a política negacionista no Brasil, e essas angústias e essas emoções, essas incertezas que começaram a me permear nessas questões desse novo contexto, me fez pensar e sentir a necessidade de me expressar por meio da linguagem artística, todas essas inquietações que surgiam naquele momento. E eu pensei em me expressar de forma criativa, lúdica e educativa, de modo a possibilitar um olhar crítico-reflexivo sobre esse novo contexto que nós estávamos e estamos vivendo ainda. Muito bem, daí surgiu a Panface. Panface é um neologismo que significa toda face que deve usar máscara. Por que eu escolhi a máscara como objeto artístico? Diante da teimosia e da negativa do presidente Jair Bolsonaro, que não se recusa até hoje a usar a máscara, eu pensei em contraponto, apresentar uma máscara que, além de ser um objeto artístico, poderia ser também ampliar esse campo e atuar no campo educacional e de conscientização da importância desse uso. Bom, a partir daí, eu comecei o meu processo criativo e fui em busca de materialidades em que eu pudesse construir esses objetos dentro da minha própria casa, já que eu estava em isolamento. E aí,
encontrei materialidades diversas, plástico, tecido, arame, e coloquei em prática a construção desses objetos, né? De acordo com cada assunto que eu ia absorvendo, né, dos noticiários, e sentindo a necessidade de falar sobre eles, e construir as máscaras de acordo. Tomei como referência alguns artistas contemporâneos, artistas do modernismo brasileiro e artistas das vanguardas europeias. Foram as minhas referências estéticas e conceituais. E, de acordo com o que eu fui fazendo as máscaras, eu percebi no meu processo que eu não só estava produzindo um objeto artístico como artista, mas eu também trouxe a minha experiência como professora, visto que, durante o meu mestrado, eu desenvolvi uma metodologia de ensino de arte em que eu propunha para os alunos eles pesquisarem materialidades no ambiente escolar que eles pudessem usar nas suas produções. Esses objetos, esses materiais eram ressignificados e retornavam ao ambiente escolar em forma de instalações, criando e modificando esse ambiente, tornando espaços de interação, de comunicação, de diálogo, mudando a atmosfera do ambiente escolar. E eu percebi que eu trago essa experiência que eu proponho para os meus alunos, eu me coloquei, como artista, eu me coloquei dentro dessa experiência também. E eu fiz isso no meu espaço privado, onde eu procurei essas materialidades, dei um novo significado a elas e devolvo elas para a ambiência virtual, né, que era o meu único espaço de diálogo e de interação com o público. Porém, eu percebi o seguinte, que a máscara em si, ela não expressava o conteúdo, não expressava sozinha o assunto que eu queria falar. Eu vi a necessidade dela interagir com o corpo. Então, eu vestia as máscaras, né? E, através dos meus gestos, do meu olhar, do meu movimento, eu registrava isso, performava para uma câmera e registrava isso em fotografias. Desse modo, a máscara, o corpo e a performance compunha a obra. Tá? Essa obra se expande e ela ganha uma importância também, como falei anteriormente, educacional, visto que, naquele momento, eu ainda necessitava de um diálogo e de interação com os alunos, a gente ainda estava se organizando nesse processo de educação remota. Então, esse também foi um meio de produzir conteúdo educativo para os alunos. Bom, eu gostaria agora de mostrar algumas dessas máscaras e falar um pouco sobre elas. Eu vou compartilhar aqui, tentar compartilhar. É possível, dá para visualizar, não é? Conseguem visualizar? Sim. Ok, vamos lá. Essa primeira máscara eu intitulei Quem Cura Nossas Queimaduras. Eu me lembrei do acidente aéreo do artista Joseph Beuys, em que ele, durante a Segunda Guerra, ele cai nas tundras e ele sobrevive e fica aos cuidados de nômades mongóis e é tratado com cera e feltro. E ele traz essa materialidade para o trabalho dele de performance. E como aqui no Brasil, nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, os índices de queimada da Amazônia atingiram índices nunca alcançados anteriormente, eu senti a necessidade de falar sobre isso. Escolhi o feltro verde no intuito de fazer referência às matas, né, à Amazônia, e fazer referência ao artista. Por isso, eu me refiro às queimaduras, às nossas queimaduras, se referindo à floresta amazônica.
Nessa outra máscara, eu escolhi o plástico e esse objeto, o funil, numa inspiração do Ready-Made, de Marcel Duchamp. Houve uma onda, e ainda há uma onda de notícias veiculadas pelas mídias sociais de fake news incentivadas pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu senti a necessidade de falar sobre filtrar as informações que são veiculadas na mídia, né? Então, essa máscara filtro, ela retrata isso, essa necessidade de a gente não absorver tudo que nos é colocado, que nos é imposto. Nessa outra máscara, Minha Luz, eu faço uma referência à artista brasileira, do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral, a Negra. Foi depois do episódio do negro George Floyd, que foi asfixiado por um policial, né, americano. E a minha luz, eu me refiro a essa luz interna, que muitos chamam de alma. A nossa alma não tem cor, nossa alma não tem raça, né? Somos todos a humanidade, os seres humanos, né? E então eu faço essa homenagem a esse episódio que eclodiu e se começou a falar muito sobre o racismo no mundo, né? E aqui no Brasil, não diferente, essas questões sempre estão permeando os nossos diálogos, as nossas discussões na escola, né, no espaço escolar, que é a minha experiência, né, e a arte também trazendo isso. É por isso que eu sempre falo que eu não sou só artista, eu sou artista e professora, e esses dois estão imbrincados. Então, tudo que eu produzo, o meu trabalho sempre não é só o objeto artístico, mas é também esse material pedagógico que eu posso trabalhar com os alunos. Essa eu faço referência ao Jean-Michel Basquiat, o artista norte-americano, como revidando, de novo, revidando uma fala do presidente brasileiro quando ele é abordado sobre a questão do número absurdo de mortes no Brasil pela Covid, e ele fala, e daí? Então, em resposta, eu digo, e daí? Pergunto eu. E usei o Jean-Michel Basquiat porque ele é um neoexpressionista, né? que de forma muito contundente ele expressa as questões dele pessoais, e eu achei que também traduzia o que eu queria falar, né? E, por fim, essa última, eu não trouxe todas, tá, gente? Senão seriam muitas máscaras. Essa, eu faço referência a Salvador Dalí, ao surrealismo. Ainda se negava a importância, a questão do problema, e eu falo, acorda, não é sonho, isso é pesadelo. Eu faço uma brincadeira com a palavra pandemia e pesadelo. Eu faço, de novo, um neologismo aí, combinando as duas palavras, né, para falar que é um pesadelo. Tá? E aí faço essa brincadeira com a obra da persistência da obra de Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Então, concluindo, segundo Medeiros, segundo Medeiros, ele diz que é no corpo que se processa percepções, cognições e ações mediadas em sua relação com o mundo. Então, como eu disse anteriormente, as máscaras por si só, elas não traduziam, não expressavam exatamente o que eu queria. Então, essa junção da performer, da artista performer, emprestando o meu corpo como suporte, juntamente com a máscara, se completa a visualidade, e o contexto, ele determina todo o significado. E, para encerrar, eu queria falar sobre uma citação de Bachelard, na Poética do Espaço, quando ele fala das imagens, porque a máscara vestida no corpo, ela é uma imagem, e ele fala que a imagem são produtos da imaginação que emergem diretamente da alma à consciência. Então, em cada uma delas, eu coloco essas questões, essas inquietações que eu carregava na alma e que, naquele momento, eu senti necessidade de colocar para fora dessa forma, né? Então, é isso.
Eu agradeço, estou aqui aberta e disponível para as perguntas e questões e dúvidas sobre o trabalho. Obrigada, Alexandra, por tu excelente exposición. Recuerden, por favor, que si quieren hacer preguntas o comentarios, los pueden ir haciendo en el chat. Los animo y les animo a que los hagan. Así vamos teniendo material para los últimos 15 minutos y para discutir y debatir. Y bueno, entonces daría paso a la siguiente presentación. Esta vez sí, si estoy en lo cierto, es de Adelina de Tuder Rebousas y Afranio Simoes, ¿verdad? Entonces, voy a leer unos breves currículums. Adelina es licenciada en dibujo y plástica con especialización en arte y educación, cultura brasilera y lenguajes artísticos contemporáneos por la Universidad Federal de Bahía. Es también posgraduada en metodología de la enseñanza superior por el CEPON, trabaja en arte y educación desde 1982. Y Afranio es arquitecto, museólogo, magíster en artes visuales y doctor en historia social por la Universidad Federal de Bahía. El trabajo que ellos van a presentar se llama Fragmentos de Memoria. Entonces, por favor, adelante. El micrófono está apagado. Posso começar? Não. Sim, O nosso trabalho, Fragmentos de Memória, se origina na nossa experiência em trabalho nos museus de Salvador, onde nós percebemos a importância da educação e o potencial que o patrimônio e os acervos museológicos têm para a educação do nosso país, né? Então, nós fizemos, a partir desses... temos percorrido uma série de experiências dentro dessa área. Fizemos, em 2010, um projeto que teve o apoio dos editais da Secretaria de Cultura aqui do Estado da Bahia, e nós fizemos um trabalho utilizando a Feira de São Joaquim, que é um entreposto comercial muito importante aqui da cidade e que agrega uma série de elementos da nossa cultura, tanto da religiosidade afro-brasileira, como da questão da culinária, da questão dos objetos de casa, a cerâmica, né? Temos uma série de elementos e que nós trabalhamos com uma instituição que trabalha com a educação especial, que é situada em frente a essa feira. E, a partir daí, nós fizemos uma exposição em um museu aqui da cidade, um museu de cerâmica, e depois fizemos também que essa exposição itinerasse por outros ambientes da cidade. O importante nesse trabalho é que nós vimos a instituição presa, né? Aquele trabalho feito apenas dentro da instituição. E aí nós abrimos essa porta para que eles pudessem ter o contato com a feira, olhando, né, outros aspectos naquela feira e naqueles elementos encontrados ali. Então, o projeto ele teve esse diferencial, né, de trazer esse olhar sobre a feira. E foi muito interessante perceber de que, como essa experiência na feira, onde a gente aprende tanta coisa, desde a matemática de dar um troco, ou de para que serve cada erva, ou cada fruta, ou cada elemento que a gente encontra na feira, como isso amplia o universo cognitivo dos participantes, entendeu? A partir daí, então, nós fomos convidados para fazer uma experiência similar, só que agora em um museu tradicional da cidade, o Museu Costa Pinto, que abriga um acervo de um colecionador
de objetos das casas grandes e dos grandes solares da cidade. Então, nós partimos de um ambiente extremamente popular para um ambiente que abriga esses elementos de ouro, de prata, da imaginária. Que é um acervo muito sofisticado. O Costa Pinto ele reúne joias, coisas que muitas vezes esse público que estava envolvido no projeto não tinha acesso, né? Mas nem por isso trouxe uma distância. As pessoas iam encontrando, né, através das memórias, nos objetos, referências. Então, a gente foi construindo, né, esse trabalho. E ampliamos o público também. Como no primeiro trabalho nós havíamos trabalhado com portadores de necessidades especiais, dessa vez nós fizemos então um trabalho agregando também universitários, idosos, a família dos participantes, e o que permitiu que houvesse uma abordagem mais ampla, né, com relação ao acervo que foi trabalhado. Também, como resultado, nós fizemos uma exposição no próprio museu e também partimos para outros espaços da cidade. Outros museus, né? A partir daí, então, nós resolvemos fazer um trabalho nosso, pessoal, onde nós reuníamos uma linguagem com os objetos a partir dos nossos trabalhos. Uma memória afetiva, né? A partir das nossas gavetas, das nossas lembranças, e fizemos uma linguagem do vestígio, né? Uma estética baseada nessa questão dos vestígios e das lembranças. Nós fizemos esses trabalhos que foram expostos também em museus da cidade, e depois nós fizemos uma exposição numa galeria, onde nós ampliamos também laboratórios, onde os visitantes podiam também construir as suas próprias memórias a partir de elementos que traziam de suas casas. Então, essa é uma experiência que nós estamos desenvolvendo a partir desse trabalho, né? E temos feito uma teoria em cima disso, temos pesquisado, e foi essa a nossa proposta para esse encontro. Trazer essa questão da linguagem dos objetos e de como ela se comunica de maneira especial para cada pessoa que vê o trabalho, né? Então, o mesmo elemento para cada pessoa tem como cada objeto pode representar, né, coisas totalmente diferentes, sentimentos totalmente diferentes para cada pessoa, e que ele, na verdade, ele vai perdendo a sua função e vai, né, ganhando muito mais um lugar no afeto, né, no sentimento que você projeta sobre aquele objeto. Então, isso tudo foi surgindo a partir desse público que foi trocando conosco, e essa experiência, né, que a gente trazia individual, cada um, né, a Frânio, a dele, eu, a minha, e a gente foi unindo com esse público e construindo um trabalho que a gente chama hoje de fragmentos de memória, e temos aí agora outras coisas assim encaminhadas para continuar desenvolvendo o laboratório, essas oficinas e enfim. E nunca perdendo de vista também as experiências anteriores, com a feira, com o museu, que é realmente a usina, né, do nosso trabalho. Então, nós temos teorizado nesse sentido, de fazer um modo de operacionalizar esses trabalhos, né, a partir das experiências também com o público. Então, nós usamos fotografias, usamos objetos antigos, cartões, coisas sem nenhum valor, às vezes. Né? Coisas, às vezes, que a gente guarda, né, sem, né, somente por uma lembrança, e aquilo vai tomando uma outra proporção quando você reúne e dá, né, um lugar especial para aquilo. E coloca uma coisa junto da outra, né, para que o espectador tenha uma leitura dele, né, própria. Esse é o nosso trabalho. Aí concluímos.
Se houver alguma questão que a gente possa esclarecer ainda mais. Las preguntas las dejamos para el final. Muchísimas gracias por la exposición. Entonces yo pasaría directamente a nuestra última expositora de esta mesa, que es nuestra colega Yamile Docarno. Y entonces voy a leer una breve biografía de Yamile. Yamile es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Federal de Bahía. Tiene un posgrado en Metodologías de la Enseñanza por la Facultad de Educación de Bahía, una maestría en Artes Visuales por la Universidad Federal de Bahía y actualmente es investigadora de la Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg y está vinculada a Latin Bay. Su trabajo, tanto como autora y artista visual, está especialmente orientado a la política intercultural. El trabajo que vamos a escuchar de Yamile se llama Texto Vivo, Dialogismos Interculturais pela Arte e Literatura. Pido perdón por mi mal portugués. Hablas perfeito, muchas gracias. Muito obrigada. Bueno, en portuñol, yo necesitaría de ayuda para subir el PowerPoint. Si puede hacer, Andrea, por favor. No sé, aquí como no estoy teniendo acceso. Lo que pasa es que, ¿dónde vos me mandaste tu PowerPoint? Yo puedo mandarte por correo, sí, puede ser. Mándamelo y ahora te lo subo. Ok. Perdón, porque tengo ahora algunos problemas técnicos con la conexión, pero si está de acuerdo, puedo empezar. Si ha recibido, sí, si no, puedo, bueno, seguirse el PowerPoint. A ver si podemos bajarlo. Si es posible. Yo no estoy teniendo acceso a él. Yamile, si quieres puedes empezar, o si prefieres, si quieres que te ayude, te guíe, cómo subir. No, yo voy a empezar porque estoy con problemas técnicos aquí, que es un poquito instable la internet, pero si puede bajar el archivo después, si no, no hay problema. Vamos a... Todavía no me llegó, Yamile. ¿No me ha llegado? Bueno, no. Dejamos para allá. Ahora sí. Ok. 2 segundos. Voy a empezar y así que tenemos las imágenes, ahí puedo. Bueno, vou falar em português porque, como avisei antes, é uma forma de também criar uma plataforma de divulgação da língua portuguesa e suas manifestações interculturais, defendendo-a como língua de ciência e de cultura, né? As imagens podem ajudar na tradução. Bom, Texto Vivo é um projeto intercultural, trata-se também de um projeto multidisciplinar que é voltado a várias linguagens, né? Aqui eu o apresento da forma de agregá-lo à arte com a literatura, no sentido de criar materialidades discursivas. Mas por quê? Bem, um dos grandes problemas que nós vivemos na atualidade é um certo obscurantismo, aliás, um total obscurantismo, uma cisão muito grande que existe entre a área de ciência e perfeito. Obrigada, André, muito obrigada. E a área cultural. Então, um dos objetivos do Texto Vivo, ao criar esta materialidade discursiva, unindo arte e literatura, é promover outras visões, outros olhares e novas criações de sentidos dentro daquilo que nós aprendemos como normatizações, né? Nos passam como normalizações, mas sempre há aí uma dialética entre o que é normativo, o que é normatizado e normalizado.
Então, trata-se literalmente de um jogo, eu diria que é uma proposta de participação hermenêutica, a partir do momento que o público é convidado, literalmente, a entrar no texto, né? A entrar nas imagens. Eu vou passar aqui a vocês a ver isto. O lema do texto vivo, já que não só é ligado à lusofonia, mas principalmente nesse intuito de trabalhar as culturas lusófonas dentro de seus legados culturais e desdobramentos, esta imagem é a imagem principal, é o jargão que o acompanha. E o lema é: das caravelas que foram, agora são os aviões que vêm. Há também uma outra imagem dentro desse sentido, desse jogo da caravela e do avião, né? De um lado nós temos citações da carta de Pero Vaz de Caminha, de Cristóvão Colombo, e do outro lado os acordos ortográficos na língua portuguesa e espanhola. O que é que nós vemos nisso? Nós vemos um jogo entre tempo sincrônico e tempo diacrônico. Eu e o outro, o lá e o cá, memórias, identificações e identidades. Como é que isso se transforma em jogos de sentidos? É interessante observar isso dentro da língua portuguesa e das manifestações artísticas que ocorrem através dela, a partir de uma citação do professor Jorge Teixeira, da Universidade do Minho, que chamou bastante a minha atenção. Ele diz o seguinte: é interessante, mas poucos notam que dos grandes blocos linguísticos, a língua portuguesa, que é a quinta ou a sexta língua mais falada no mundo, sequer tem um país fronteira entre si. Não há países lusófonos que fazem fronteiras, bem ao contrário dos outros grandes blocos, como o inglês, o espanhol, o francês. Há sempre países que fazem essa troca direta, digamos assim. Então, o texto vivo, também dentro dessa premissa, tempo sincrônico, diacrônico, eu, o outro, lá e cá, é estabelecer também pontes dialógicas. Daí porque o nome dialogismos, ou seja, trocas simbólicas dentro daquilo que nos é passado, como construção de sentidos através da língua. Bem, texto vivo, pode passar assim para a próxima imagem. Ele se divide em 3 partes: a performance literária, conta-ação e o cancioneiro do local. Eu falarei rapidamente sobre eles. A performance literária, isso já existe há muito tempo, não fui eu que inventei, mas dentro do texto vivo ela é trabalhada no sentido de teatralização do eu literário, provocação cognitiva mesmo. O que é que isso quer dizer? A performance literária, ela parte de toda a materialidade discursiva, no sentido de mostrar, num primeiro momento, aquilo que se entende como uma norma. E logo depois o público começa a interagir muito próximo ao processo que o Bertolt Brecht chama de estranhamento, né? De maneira a poder enxergar de outra forma. E aí já se estabelece vários jogos de linguagens através da língua, no sentido de criar um outro cenário, que dentro da linha geopoética, que é a linha que eu trabalho, nós chamamos de mindscapes. O espaço aqui não é apenas o espaço físico, ele também é um espaço histórico, ele é um espaço metafórico. Então, todos são convidados a perpassá-los. O segundo, depois eu vou mostrar um exemplo de cada um. Você pode voltar só um pouquinho, André? Só um pouquinho ainda. O segundo é a contação. Bom, aqui o eu literário não está presente, mas nós temos a utilização de objetos simbólicos que, de alguma forma, compartilha com o público. Ele prende, assim, um ponto fixo no determinado repertório. Tá? Esse objeto simbólico, muitas vezes, um relógio de areia, um pêndulo, uma bússola, um quadro, uma imagem, há sempre um objeto simbólico de forma a convergir os olhares e então retrabalhá-los. O contação, muitas vezes, é muito próximo à performance literária. A grande diferença é que aqui o eu literário ele está ausente, ou seja, ele é transfigurado através desse objeto de interseção. Ou seja, o dialogismo ocorre a partir dessa convergência ao objeto em si.
E, por fim, o cancioneiro glocal, que é a terceira vertente do texto vivo, é uma brincadeira, digamos assim. Em 1516, foi publicado o Cancioneiro Geral, de Garcia de Rezende, a primeira obra impressa em língua portuguesa. O Cancioneiro Geral, como uma forma de jogo, né? Eu criei o Cancioneiro Glocal, neologismo entre o global e local, que já existe. Esse neologismo, inclusive, é muito usado pelo antropólogo Máximo Canevati. Eu utilizo muito minhas referências. E é o cancioneiro que trata dessa territorialidade diaspórica que vem se formando, né? E como ela se manifesta através das várias vertentes das artes, das literaturas, claro, focando aqui esses locus lusófonos, os lotes lusófonos, que estão sendo formados a partir dessas diásporas. Entendamos aqui que a diáspora não corresponde apenas a um movimento físico, mas ele é também um movimento intercultural. Ele é um movimento, sobretudo, dialógico, né? É um movimento de reconstrução de sentidos, participação hermenêutica, dialogismos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, na próxima, André. Nós temos aqui, a performance literária, a foto não foi, não tem problema. Nós temos aqui, por exemplo, coloquei um exemplo de cada um, a bagagem, como um exemplo de performance literária, a bagagem em espanhol, que é el equipaje, não? Onde, bom, a foto, el equipaje. The baggage. Obrigada. Graças. A personagem está vestida com as cores nacionais e ela representa o ente de migração, aquele que migra, aquele que está fora do seu espaço, recriando. Ela leva consigo uma bagagem, literalmente, uma bagagem mesmo, né? Uma maleta. E essa performance se divide em 2 pontos, a partida e a chegada. E no final que nós fazemos esse jogo de dialetização. Na partida, há um jogo de palavras com todos os estados brasileiros, né? Quando ela vai partir, ela pede por todos os santos, valei-me São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, amém. São estados brasileiros que vão sendo citados no sentido de formar um jogo, de quebrar um pouco essa coisa dura de pensar apenas em termos quantitativos ou numéricos o processo de migração. Se é um processo, existe a necessidade de um foco humanista, né? Então, nós trabalhamos isso nesse jogo. Ela pede a personagem para a mãe, não tenho medo de, vai se meter no mato sem cachorro, eu não tenho medo de mato, mãe, já sou forte, atravessei Mato Fino, Mato Grosso, do sul ao norte, seguindo sempre firme em meus fins. Foi tudo muito Tocantins, né? Então, todos esses estados presentes. Nós temos no Brasil ao todo 27 estados, e todos eles estão presentes nesse jogo de linguagem. E na chegada, a maleta finalmente é aberta, e nela estão todos os itens proibidos, remédios, medicamentos, plantas, animais, mas que, na verdade, são poemas sobre esses itens, né? Então, nós temos aí a Clarice Lispector, nós temos o Gonçalves Dias, quando encontram palmeiras, né? E ela tenta explicar que na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E tudo é confiscado, Então, nós temos aí esse jogo identitário. O que é que passa, o que não passa, até que ponto a minha identidade ela fixa, ela encontra um terreno ou não, né? Na contação, nós temos aqui a história, ponto O. Por que é O? Porque ninguém sabe o que é. Era simplesmente um objeto redondo que surge e a cada dia mudava de cor. E os animais dessa localidade que aprenderam a falar e civilizaram-se para construir uma grande civilização, de repente deparam-se com esse misterioso objeto. Então, essa é a metáfora da própria humanidade que, diante das crises, enfim, mostra muito desse aspecto animalesco, né? Até que ponto eu posso falar de humanização quando as minhas próprias políticas interculturais atestam o contrário. No fim, é uma grande surpresa, mas eu não vou falar aqui o que é, né? Porque eles tentam adivinhar o que é aquilo
que todo dia mudava de cor e tentam dar um nome sem conseguir. E no final há uma surpresa. E por fim nós temos aqui o exemplo do cancioneiro local, com a canção Pedro, Pero e Nós. Pedro, no caso Cabral, que descobre o Brasil, creiam ou não, mas ainda há brasileiros que insistem nessa coisa de descoberta. Pero, vais de caminhas, é aquele que escreve a primeira carta, e nós outros, que ficamos no cais à espera, que o grande problema é a espera, né? E é uma proposta assim, de provocação no sentido de tomar as rédeas. Só para vocês terem uma ideia, a letra do refrão, ela diz assim, no início da música: Pedro, Pero, aqui estamos nós, uma terra era vista, um outro mar para se embarcar, pegue e não pague de conquista, terra Brasília vai começar. Mas foi nesse mar da história que eu não pude navegar. E da voz que se falou, dela ninguém mais lembrou. Tanta gente se esqueceu que de mim nem sei mais eu. Então, são poemas musicados. Às vezes se utiliza a sinestesia, ou seja, sons de vento, sons de água, folhas, animais, para criar justamente essa ideia de mindscape, onde nós podemos trabalhar essa materialidade discursiva de uma maneira mais concreta e também provocativa, no sentido de percepção. Eu gostaria de voltar à primeira imagem, André, por favor, da caravela e do avião. Se possível, porque aqui eu não tenho como... A imagem primeira. Isso. Não, a primeira imagem da caravela e do avião. Isso, exato. Então, basicamente, é desse jogo de provocação que nós temos essas imagens da caravela e do avião, e que em vários momentos das apresentações, elas se desdobram em novas formas. E essas formas correspondem também às vozes das alteridades, que dentro da nossa história, da cultura brasileira, acabou sendo invisibilizada. Né? Eu não sei quantos brasileiros, de fato, conhecem ou sabem desse aspecto, mas as diretrizes da história do Brasil veio da Alemanha. Uma monografia do Carl Friedrich von Martius chamada Como se deve escrever a história brasileira. E essa monografia foi a diretriz de como deveríamos pensar a nossa própria história. Ou seja, de acordo com a historiadora Ana Maria Beluso, nós não pensamos, fomos pensados. Não falamos, fomos falados. Nós não vimos, nós fomos vistos. Então, essa passividade perceptiva é que é justamente digamos, a proposta de ruptura principal que nós vamos abordar em Texto Vivo, no sentido de fomentar novas reconstruções, né? Reconstruções de sentido. Enfim, lembrando aqui mais uma vez que o que nós colocamos como dialogismo, não é monólogo coletivo. Isso é muito importante citar. Diálogo não é monólogo coletivo. Dialogismo implica troca, implica a arte de saber ouvir. E para saber ouvir, num primeiro momento, às vezes é necessário criar uma sensibilização. Então, para concluir, é basicamente isso. É um projeto transdisciplinar, multicultural. Ele pode ser conectado a diversas disciplinas ou áreas, a respeito da música, da literatura, que eu estou falando das artes visuais e da literatura, mas sempre no sentido de provocação perceptiva, de sensibilização intelectual para observar pontos, pontos ou aspectos não conhecidos ou invisibilizados por todo um processo colonial. Né? Enfim, isso deixo aberto para perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Yamile, por tu excelente exposición. Quiero agradecer a Alexandra Moura, a Franio Simoes, a Adelina de Tue Fuegosas y a Yamile do Carmo
por esta mesa tan especial en esta lengua hermana que tanto nos gusta y que debiéramos poder hablar también las personas de habla española. Es una deuda pendiente que tenemos. Entonces, invito a todos mis colegas a la ronda de preguntas, de comentarios, no sé. Bueno, sí, antes quería decir algo, igualmente no es una pregunta directa, sino invitarles a todos a que si quieren compartir sus redes sociales, próximos eventos, páginas web, todo lo que quisieran compartir, lo pueden hacer en el chat. Entonces ya nos queda para todos, por las personas que tengan interés de ver el trabajo de ustedes y eso. Okay? So if you want to share your social media, your website links, or any future exhibitions or any information about future events that you would like to share with everyone, you are more than welcome to do it. You can write information in the chat box. Okay? Ok. Posso fazer Ahora uma sí, entonces. Ya, Jamile. Sim. Eu gostaria de perguntar, se é uma pergunta para a Fran e para a Adelina, e depois também para a Alexandra Moura. Por favor. Ok, eu vou começar então com a Fran. Vou começar com a Fran e a Adelina. Bom, em primeiro lugar, é um prazer imenso reencontrar vocês por aqui. É uma surpresa maravilhosa. Eu he tenido a oportunidade de trabalhar com eles em projetos interculturales em Salvador de Bahia. Por isso, conozco sua imensa competência e uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. A minha pergunta é, a Fran e a Adelina, esse trabalho de vocês tão maravilhoso, ele vai ter também uma publicação? Como é que vocês estão perspectivando isso aí em relação a uma divulgação também internacional, não sei, dentro do Brasil, que seja? Tienes que prender el micrófono. El micrófono, Afranio. El micrófono. É o microfone, a gente não está ouvindo. Não dá para ouvir. Bom, eu posso fazer, eu posso, não sei, perguntar então a Alejandra, mientras, sim, possível? Está ouvindo? Agora, sim. Ok, Jamile. A gente tem uma série de projetos encaminhados à procura de patrocínio, essa luta eterna, né? Com o projeto Transmute, nós publicamos um catálogo ilustrado com todas as oficinas e com uma série de reflexões e de opiniões que foram suscitadas durante recolhidas. Fizemos também com o primeiro projeto da feira, nós fizemos um folheto também que era folder e era cartaz. Mas, enfim, quando nós entramos em contato com você, nós estamos justamente preparando nessa fase de preparar um texto e fazer outras exposições. É bom saber disso, porque já seria, se vocês permitirem, uma oportunidade de divulgar esse trabalho maravilhoso de vocês aqui na universidade também. Ótimo, nós agradecemos muito. Me encantou. Se der essa oportunidade, porque aí a gente começa, né, a formatar isso de uma maneira mais efetiva. Ótimo. E vamos construindo outros tapetes tantos. Tapetes pela vida. Tapetes pela vida. Com certeza. Parabéns, realmente eu gostei muito e tenho interesse em divulgar esse trabalho de vocês. Perfeito. Nós mantemos contato com você, então. Porque aqui você as coisas acontecem ao contrário, né? Então, para a gente primeiro faz e depois é que a gente vai formulando para... Isso, eu vou só colocar aqui em espanhol. É porque para nós agora em Brasil é muito importante este apoio às pessoas que estão trabalhando em linhas científicas e culturais, porque não temos mais apoio e querem calar-nos.
Entonces es importante, de una manera brutal, de una manera nunca mirar antes. Entonces es importante dar esa visibilidad cuando se tiene un trabajo de tanta calidad. Uma rede, não é? Muy bien. Y me ha encantado. Congratulaciones, parabéns. Verdade. Pa- E a minha segunda pergunta é para a Alexandra. No, perdón, disculpa. Okay. É uma pergunta para a Alexandra Moura, mais ou menos nessa direção também, Alexandra, dentro deste projeto Panfaces, né? No momento em que o corpo feminino é tão explorado, mediatizado, de uma forma assim comercial, você vê também uma possibilidade de explorar mais essa problemática dentro dessa linha e também alguma possibilidade de publicar esse trabalho? Eu acredito que a Panface ela é tão ampla que ela pode abordar qualquer temática, né? E ainda mais essa com relação ao corpo feminino, que, aliás, foi um dos noticiários que eu também presenciei e ouvi aqui no Brasil durante essa pandemia, né, sobre a violência contra a mulher. Isso. E, na verdade, não deu tempo eu produzir alguma máscara referente a essa questão, mas, com certeza, ela abre essa possibilidade também. Tenho interesse, sim, em ampliar esse trabalho e talvez chegar a fazer um doutorado relacionado a isso, e exposição fotográfica dessas fotos performances também, que eu tenho esse material com possibilidade também de exposição. Bien. Parabéns, gostei Creo- bastante. Yamile ya está, ¿no? Sim. Ok, creo que Vanessa había levantado la mano, tenía una pregunta. Sí, obrigada. Gracias por las presentaciones. Quería comentarles que yo tengo una pregunta, pero hay preguntas en el chat de Facebook. Las voy a leer. Porque Sheila Silva dice: genial ese trabalho con os museos, necesario e muito potente. Miss French, parabéns pela iniciativa, a Franio e Adelina. Gostaria de saber de que maneira são customizados os materiais, por exemplo, os cartões postais, utilizando quais objetos, etc. Outra pergunta, Sheila Silva, ainda sobre os museos, minha pergunta é como as crianças estão inseridas nesta proposta. Talvez eu tenha perdido ese ponto na falta de DCS, tendo en vista que a presença delas esse circular nos museos ainda muito incipiente. Obrigada. Sheila Silva, e o texto A Bagagem é belíssimo. Parabéns, Yamile, por uma escrita tão crítica e reflexiva. Esas son las preguntas del chat. Y me gustaría preguntar a Alexandra, ¿de qué manera el cuerpo de la persona que hace la performance se transforma luego de esta crítica? No solo la visión, sino cómo el cuerpo del performer o la performer se transforma luego de la crítica o de las artes críticas. Obrigada. Como disse anteriormente, a máscara por si só é um objeto que não expressava completamente o assunto, o conteúdo que eu queria abordar. Então, quando eu uso o corpo como suporte, e o meu gesto, o meu olhar, o meu movimento durante a performance para a câmera, claro que a câmera congela o movimento, né? Mas o gesto e o olhar, ele é no sentido de dar vida à máscara, de dar sentido à máscara. Então, na verdade, se juntam os elementos, os materiais que a máscara é feita, as referências dos artistas que eu uso e o meu corpo, o meu gestual dá ênfase ao que a máscara, a ideia que a máscara quer passar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Jamile. Pode ser agora, aproveitando o momento?
Quando você fala de dialogismo e de jogo, eu lembro que a gente pode também pensar sobre narrativas enviesadas. Sim, sim. Mas é importante que nunca seja de forma passiva. É importante sempre haver esse aspecto de provocação a ponto de ter uma reação. Tá? Mas, sim, com certeza. Pode ser. Quizás las preguntas que has hecho vos, Vane, las podrías hacer de a una. Sí. Va una de Chris French para Afranio y Adelina. Parabéns pela iniciativa, Afranio e Adelina. Gostaria de saber de que maneira são customizados os materiais, por exemplo, os cartões postais, utilizando quais objetos, etc. Olha, nós temos uma maneira de trabalhar quando nós fazemos as oficinas, em que a gente faz tudo em conjunto com os participantes. Então, os participantes é que escolhem as peças que eles vão querer trabalhar numa espécie de coleta, assim, dentro dos museus ou dentro da feira, como nós fizemos. Então, a partir desse trabalho interativo, é que nós descobrimos que técnica nós vamos usar, que maneira nós vamos fazer a customização. No trabalho do museu, por exemplo, o Museu Costa Pinto ele tem uma coleção de balangandãs, que eram aqueles objetos utilizados pelas crioulas, né, na cintura, com elementos propiciatórios de talismãs e amuletos, né, que eram carregados na cintura. E aí nós trabalhamos isso em roupas, fizemos isso em turbantes, fizemos isso em uma série de Usamos a costura, né? A costura. Como tinha a participação dos pais e as mães, né? E as mães sempre muito voltados para essa questão da costura, então a gente utilizou essa técnica, vamos dizer assim, né? Então, agora, os cartões postais, eu, por exemplo, utilizei no meu trabalho, fazendo relação com outros objetos, compondo uma composição plástica. Que eram coisas que iam sendo encontradas nas gavetas, né? E aí ele foi retirando e misturando os cartões com outros objetos também. Fotografias de casamento, com postais de viagens. Com objetos também de uso pessoal, né? E tudo mais. É uma pena que a gente não tem aqui para mostrar. Exatamente. Faltou as imagens para poder a gente mostrar as composições, né? Mas, assim, enfim, as técnicas e os materiais utilizados vão sendo a partir do grupo, né? do público que a gente tem muito isso, de nunca impor, nunca fazer uma coisa impositiva, mas sempre procurando quais são os interesses maiores dentro de um acervo que é tão múltiplo, não é? Nós temos também um público plural e tentamos sempre trabalhar a partir das informações que vão sendo trazidas também. E no caso do nosso trabalho pessoal, o de Afranio foi muito em cima do que estava sendo encontrado ali dentro de casa, com as lembranças e com as memórias, e o meu foi realmente uma casa. Eu comecei a encontrar pela rua, pelo meu caminho, pedaços de porcelana. Então, esses pedacinhos de porcelana foram guiando o meu trabalho. Então, ele é todo com pedaços de cerâmica, de porcelana, de azulejos, que foram encontrados de objetos, fragmentos que foram encontrando pela rua, pelos lugares onde eu estava, por uma viagem que eu fiz. E aí compõem 7 quadros com esses elementos. Fragmentos de memória. Deu para responder? Sí. Chris French ha escuchado la respuesta y dice: agradeço pela resposta, Afranio e Adelina. Vocês possuem uma página nas redes sociais? Nós fizemos uma página no Facebook, Fragmentos de Memória também. Muy bien. Outra pergunta, Sheila Silva, ainda sobre os museus, minha pergunta é: como as crianças estão inseridas nesta proposta? Talvez eu tenha perdido esse ponto na falta de BCS, tendo em vista que a presença deles é circular nos museus ainda ou muito incipiente.
Obrigada. Nós trabalhamos com educação em museus, temos sempre um trabalho com a rede de escolas da cidade. E tentamos incentivar. Nesses nossos trabalhos, nós não fizemos uma faixa etária específica. Que é uma sempre misturamos, né? Que é uma característica também do nosso olhar. Então, a gente procura fazer uma coisa, né, com várias idades, e não somente direcionado para crianças, ou para adultos, ou para idosos. A gente procura fazer nós essa achamos muito mistura. rico essa relação intergeracional, onde a pessoa mais velha conta reminiscências da sua infância. A troca. E há essa troca, né? Criativa como histórica. Mas respondendo assim mais especificamente, as crianças, nós estamos com uma falta, assim, porque, né, dependem dos pais e às vezes eles não consideram tão importante. Então, às vezes a gente tem que fazer um movimento maior para tê-las no grupo. Eu tenho feito oficinas de férias, tem sido rico, assim. Aí nós fazemos oficinas de máscaras para o carnaval. Há uma tentativa sempre de envolver as crianças dentro do universo mais próximo. Para o museu. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil nem de muita frequência. Será que deu para responder? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo tendría entonces una pregunta para Alexandra. Un momento, voy a encontrar acá. Y es una pregunta de pura curiosidad. Y es por qué específicamente la referencia a esos artistas. ¿Tienen algo que ver con tu historia, con tu historia de artistas preferidos o algo así? Não entendi. A referência aqui, artista específico? Ajá. Aos artistas que eu escolhi? Claro, ¿cuál es la razón de haber escogido a esos artistas específicamente? Sim. Cada temática que eu queria abordar, eu escolhia um artista que trabalha com determinado material, como, por exemplo, Joseph Beuys, que sofreu aquela experiência do feltro como cura do corpo, da queimada, e eu queria relacionar as queimadas da floresta amazônica, então eu usei o material que fazia referência a ele, que era o feltro. No caso da morte do norte-americano, eu fiz referência à Negra de Tarsila do Amaral, porque ela também traz na pintura dela o popular, as pessoas comuns, né? A negra, que não se aparecia nas obras de arte acadêmica, né? O popular ele vem surgir no modernismo brasileiro, mas a arte acadêmica brasileira ele não era representado dessa forma, dando ênfase. Então, eu quis fazer essa relação. Então, assim, toda máscara eu busquei uma materialidade que fizesse referência ao assunto que eu queria abordar e o artista que tivesse um conceito ou uma estética que também relacionasse a esse assunto. ¿Y tienes más máscaras? ¿Hay más? E foram 15 máscaras, foram 15 máscaras. Tem outros artistas brasileiros. Me quedo con ganas de conocer las otras. Y los títulos también son como muy importantes, ¿no? O sea que el título le da una... porque o título também ajuda a explicar, né? Porque quando não se conhece o artista, muitas vezes a máscara também não deixa claro o que eu estou abordando, né? Algumas situações sim, outras fica mais compreensível quando a pessoa conhece a estética do artista. Por isso que eu falo que também o trabalho ele é educativo. Eu utilizo ele como material pedagógico para dar aula. Claro. Esse ano
eu já comecei a falar sobre arte contemporânea com os alunos e eu utilizei as minhas próprias máscaras para dar aula e propus a eles que fizessem o mesmo, né? Que em casa buscassem essas materialidades e criassem as máscaras deles. Bien, muy bueno, gracias. Obrigada. Y a Franio y Adelina, ¿esto es un trabajo que todavía continúa? Sí, entiendo bien, ¿no? Exatamente. Ajá, es Temos alguns projetos já tentando viabilização agora. Muy interesante. Outros projetos na área educativa e outros também nessa área criativa. Muy bueno. Estamos trabalhando assim, mais com laboratórios. Ajá, ajá, muy bueno. Y para Yamile, tendría la pregunta de que, si pudieras comentar un poquito más este concepto de diáspora que mencionaste, que me pareció súper interesante. Esto de que la diáspora no solo es física, sino que tiene otros aspectos. Y vos mencionaste un aspecto intercultural y dijiste varios más que no puedo recordar en este momento. Sim, basicamente, o texto vivo, ele é centrado, responde em português ou castelhano ou português? Como prefieras, puedes responder en portugués. Okay. O texto vivo, ele é centrado na teoria geopoética, né, que temos rapidamente geo no sentido de espaço, terra e poética, que na verdade não é literatura. Poética, ela provém da ideia do nous aristotélica, dinâmica de pensamento. De que forma essas dinâmicas de pensamento, que também implicam em ações, elas conformam espaços. Então, dentro da linha geopoética, esse espaço ele não é apenas físico, ele também é um espaço metafórico, ele também é um espaço representativo. Né? Então, dessa forma, quando nós nos referimos à diáspora, ainda dentro do jargão geopoético, sair para captar, né? A linha geopoética ela contrapõe duas coisas: the motorway of the Russian civilization, os pilares da civilização ocidental, e o nomadismo intelectual, que é justamente onde se concentra a ideia de sair para captar. Então, em todas as maneiras, não há um deslocamento necessariamente físico. Essas diásporas acontecem, por exemplo, a partir do momento que eu crio, pode ser com as mídias atuais ou com os pontos estabelecidos de maneira intercultural, associações, etc., espaços discursivos. Daí porque nós falamos em materialidades discursivas, que não é apenas o discurso verbal, mas toda aquela referência que vem para criar ou recriar significados. E só para lembrar do que você falou, né, sobre diáspora, do grande poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa, um jargão muito bonito: a minha pátria é a língua portuguesa. Então, não interessa onde você esteja, mas sim no sentido de que o que através dessa língua congrega. A exemplo dos trabalhos brilhantes que a Alexandra, a Fran e a Adelina apresentaram, ideias de reconstruções, sabedorias, sentidos, socializações, etc. Então, isso também é uma forma de diáspora. Obrigada, Yamile. Bueno, yo tendría una pregunta para Yamile, cortita, sí. Bueno, tenemos 3 minutos. No, tenemos 3 minutos todavía. Bueno, quería un poquito que nos comentes así brevemente cómo es el entendimiento, cómo difiere el entendimiento de lo que es la geopoética en Alemania comparado con lo que es, como se entiende en Brasil, ¿no? Que son sociedades como muy diferentes. Sim, bueno, para começar, a geopoética não é uma linha recente. Tá? A geopoética ela nasce oficialmente em 1979, através do trabalho do filósofo Kenneth White. Mas eu não sigo normalmente, a linha que eu sigo é mais a linha do Mohamed Ashas e Mary McFadden, né? Eric Magrain também, são os meus maiores representantes de geopoética. Bom, quando eu falo de poética em termos de dinâmicas de pensamento, que implicam também ações, exatamente esse é o ponto principal: é preciso conhecer o local onde você está. Porque nenhum diálogo é possível, nenhuma forma de dialogismo é possível onde existe apenas um monólogo coletivo. Muita gente acha que dialogismo é monólogo coletivo. Está todo mundo aqui falando, estamos dialogando. Não está necessariamente.
Então, essa construção de pontes é essencial. Na Alemanha, existem pouquíssimas publicações sobre geopoética. Eu, na minha pesquisa, encontrei, em minha investigação, apenas umas 5 publicações. Eu sou sócia do Instituto Internacional de Geopoética. Nós temos 8 idiomas, 8. É o espanhol, o inglês, francês, português, italiano, chinês, russo. Agora temos o vietnamês, mas não tem alemão. Então, eu não sei exatamente. E eu confesso uma coisa que, parafraseando o filósofo alemão Jean-Paul Richter, é muito difícil, dentro da língua alemã, fazer jogos de linguagens. O próprio Richter falava isso. O Arthur Schopenhauer já chamava a metáfora de doença da linguagem. Não concordo. Mas eu creio que, trabalhando especificamente com o processo de descolonização, é necessário utilizar essa ideia de diáspora, movimento, dinâmicas, como mudanças perceptivas. Senão, nós estaremos sempre repetindo o mesmo discurso, o retorno aos mesmos lugares de dizer, falando para as paredes, sem nada efetivamente. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, comentario más? ¿No? Bueno, entonces yo daría fin a nuestra primera mesa, que ha sido excepcional. Agradezco muchísimo a todas las personas que participaron, a ustedes por estar ahí, y le doy muchos aplausos.